A paz do Senhor Jesus a todos, que nessa manhã de quarta-feira o Espírito de Deus te inspire e te impulsione, né, que te faça compreender e te faça agir, segundo a grandiosa palavra de Deus. Brasil, o país que eu amo, o país que eu vivo, o país que eu nasci. E quando olhamos ao nosso redor, igrejas em cada esquina, templos cada vez maiores, cultos transmitidos todos os dias em todas as cidades do nosso país, e milhões de pessoas dizendo que crê nesse Deus. Mas uma pergunta nós precisamos fazer: onde está a transformação da nossa nação? Onde está o prometido avivamento? Será que a igreja, com a posição atual, é uma igreja onde o Espírito de Deus vai agir com esse avivamento? A violência continua crescendo, a corrupção continua enraizada, famílias continuam se desfazendo, jovens e mais jovens perdidos nas drogas, na ansiedade, na promiscuidade, no vazio existencial. Pessoas buscam sentido em tudo ao seu redor, menos em Deus. A igreja cresce, cresce em números, mas sempre sem a característica principal, o caráter de Cristo. Não é uma crítica por ataque, é um chamado a despertar, é diferente. Porque atacar é muito fácil, porque se você olhar para a igreja, o que você vai ver com clareza são defeitos. Mas isso é um despertar espiritual para a minha família, para os meus filhos, para a minha vida, para a sua vida, para a vida da sua parentela, para a vida da sua igreja, para a vida da sua cidade, para a vida do seu estado, para a vida da sua nação, da nossa nação, do nosso país. Porque o problema do Brasil não é a falta de religião. O problema é a falta de arrependimento. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14, que se o povo que se chama pelo nome de Deus se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, ele ouvirá do céu, perdoará os pecados, sarará a terra, e daí então a atenção dele estará para aquele lugar. Percebemos algo importante. Deus não fala primeiro com o mundo, ele fala com o seu povo. A cura da nação começa dentro da igreja, começa dentro do coração de quem diz que segue a Cristo. Deus não está pedindo mais prédio, Deus não está pedindo mais eventos, Deus não está pedindo mais performances religiosas, cantores, cantoras, palcos, shows, estádios lotados, templos situosos, espetáculos gospels. Nada disso para Deus tem qualquer valor se não houver um arrependimento. E o arrependimento, ele é genuinamente o reconhecimento, o entendimento e a ação. Com base nas nossas práticas pecaminosas, nós entendemos que Jesus nos deu a oportunidade, por uma porta estreita, de sairmos desse limbo de pecado e vivermos uma nova vida. Então, nesse processo que temos que nos arrepender, temos que reconhecer a necessidade da presença de Deus e nos moldar a essa presença, através dos seus santos preceitos. O arrependimento não é uma emoção espontânea ou momentânea. Ela é um sentido racional da sua situação e uma mudança de direção. Abandonar o pecado, que se tornou normal, é rejeitar a mentira, a hipocrisia, a imoralidade escondida, é vencer o orgulho espiritual, é deixar a idolatria e o dinheiro de lado, de poder, de fama. Tudo isso está envolto na ação de arrependimento. Jesus nunca chamou pessoas para uma religião confortável. Jesus nos chamou para uma vida transformada, mesmo que isso nos cause dor e sofrimento. É como ele disse que nesse mundo teríamos muitas aflições. E ele nos disse em Mateus 5, Jesus diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele tempera, ele traz gosto, equilíbrio, sabor, né, à existência do ser humano. E a luz, ela ilumina. Então tudo que for sujo, que for errado, ela vai trazer luz, vai mostrar. E quando nós vemos aqui, nós vamos tomar uma ação e sairmos daquele mundo, daquela situação. Talvez a igreja brasileira tenha perdido a voz, porque não a voz de se ouvir, a voz que carrega consigo o poder, que carrega consigo a virtude de você saber que aquela voz é a voz de Deus. Quantas vezes pedimos avivamento, mas não queremos quebrantamento?
Quantas vezes pedimos que Deus mude o Brasil, mas não queremos que Ele mude nós mesmos? Avivamento começa no arrependimento. Sempre foi assim na história bíblica. Hoje, Deus não está falando apenas com pastores, líderes ou políticos. Ele está falando com cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Chega de religiosidade, chega de aparência. Deus diz: eu quero o seu coração, quero a tua alma. O arrependimento começa em mim, na minha vida, na minha família, nos meus filhos. Começa em você, na sua vida, na sua família, nos seus filhos. Começa dentro da tua casa. Antes da cura da nação, ele precisa te curar. Precisa curar a sua família, curar a tua alma, curar o teu corpo, curar a tua mente. Antes da transformação social, vem a transformação espiritual, de dentro para fora. Ele diz que a palavra dele alcançaria lá o âmago do ser humano, juntas e medulas, lá onde você foi formado, onde é o sentido da vivência, da existência, da formação do seu ser. Antes do avivamento público, vem o arrependimento de cada pessoa. Talvez o Brasil precise mais do que templo, precise mais do que joelhos dobrados. Vamos orar. Senhor, perdoa a nossa nação, perdoa a nossa igreja, perdoa nossos pecados, quebra o nosso orgulho, purifica o nosso coração e nos ensina a viver o evangelho verdadeiro, genuíno e simples. Que eu sei, Senhor, que isso começa em mim. Em nome de Jesus. Amém. Porque quando o povo se arrepende de verdade, a terra é sarada. Não precisamos de mais templos, precisamos de corações transformados. Volte para Jesus hoje.